Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa do Business Connection by Bray. Sou a Kemi Soide Bray e neste programa estaremos sempre trazendo economistas, empresários e autoridades especializadas em países da Ásia. Você terá um panorama geral sobre os países asiáticos e nessa segunda temporada do Business Connection by Bray apresentamos um escopo diferente, com informações inéditas, dicas culturais, dicas de etiqueta nos negócios e relatos da trajetória de empreendedores bem-sucedidos que vivem nos países asiáticos onde se estabeleceram. No episódio de hoje, vamos apresentar a segunda parte da nossa conversa com Vladimir Silva, um brasileiro empreendedor residente em Singapura. Caso você tenha perdido a primeira parte, você ainda pode assistir pelo nosso canal do YouTube ou ainda pela nossa página oficial do IBRE. O Vladimir é formado em Administração de Negócios, cursou MBA na Inglaterra e atualmente está se preparando para defender a sua tese de doutorado na Singapore Management University. Ele também é palestrante internacional, especializado em negociação e carreira profissional. Após sair do Brasil, ele residiu em Nova York, Londres, Hong Kong e está em Singapura há 8 anos. Enquanto no Brasil ele ocupou cargos gerenciais na Mercedes-Benz, Fiat e Prudential Financial, após o seu MBA, ele ingressou em uma consultoria de negócios inglesa, trabalhando com empresas multinacionais em mais de 40 países. Atualmente, ele é o diretor executivo de desenvolvimento para a Ásia-Pacífico na Grace Blue, uma empresa londrina especializada no recrutamento de executivos para multinacionais. Também é o presidente da THNK Coaching, uma empresa de coaching e orientação profissional para executivos com presença em Singapura, Vietnã, Tailândia e Coreia do Sul. Além de suas atividades profissionais, faz mentoria para startups e trabalha com diversas ONGs na Ásia. Agora, Vladimir, eu gostaria que você compartilhasse com a gente sobre como é a relação com os colaboradores aí em Singapura. Nós sabemos que as leis brasileiras favorecem muito o empregado e não o empregador. E como que é em Singapura? Existe também o 13º? Como é a rotina de trabalho da maioria dos singapurianos? Essa é uma ótima pergunta. E se eu fosse fazer um resumo da resposta, eu diria que
o envolvimento do governo nas relações trabalhistas, se não é zero, é muito próximo de zero. Então, existem certos aspectos que são atendidos. Por exemplo, existe um número mínimo de dias de férias que um empregado tem direito. E eu acho que são 11 ou 12 dias por ano, porque também tem os feriados, então são 11 ou 12 dias úteis por ano. Mas, por exemplo, não existe salário mínimo, não existe 13º, não existe aviso prévio. O que é que existe? Existe o que aí no Brasil seria o INSS. Então, todo trabalhador aqui, ele paga uma parte do salário mensal, vai para um fundo regido pelo governo, e o empregador paga uma parte, exatamente como no Brasil, o empregador paga uma parte e o empregado paga uma parte. Mas as relações entre empregado e empregador são individuais e de acordo com as empresas. Então, por exemplo, tanto eu quanto como minha esposa, nós trabalhamos e ambos trabalhamos com empresas internacionais. Eu com uma empresa inglesa, ela com uma empresa americana. Ela tem dias de férias diferentes do meu. Algumas empresas têm 13º, tem até 14º. Outras empresas não têm nenhum dos dois. Então, depende muito da empresa e do relacionamento com o empregador. Então, o governo, às vezes, ele dá certas indicações de como deveriam ser o relacionamento empregado-empregador, mas não existe lei. Se existe um problema, então aí existe o caminho legal, existe não é um tribunal de pequenas causas. Aqui existe um tribunal de pequenas causas, mas é diferente. Mas na relação trabalhista, antes de se entrar com uma ação na justiça, existe um estágio que é onde a maioria dos problemas são resolvidos, que é o de mediação. A mediação é um mediador apontado pelo governo, é um processo gratuito, não é gratuito, mas custa $5 ou $10. Então, ele traz o empregador e traz o empregado e tenta se resolver ali. Se não resolver ali, é que vai para o tribunal. Se for para o tribunal, uma questão trabalhista, é muito barato, custa $30 ou $40. Novamente, se tenta a mediação, se não, aí é que se vai para o tribunal em si. Mas, novamente, é muito de tentar mediar o relacionamento, mas as partes são independentes para escolher o que querem. Alguns têm o aviso prévio de 30 dias, outros têm aviso prévio de 60 dias. Tudo isso é no contrato de trabalho que você tem com a empresa. Então, novamente, numa maneira de tentar se incentivar empresas para atuarem em Singapura, multinacionais para virem para Singapura, o governo tenta deixar a critério delas como atuar. Ao mesmo tempo, a mão de obra local também entende isso e ela tem a liberdade de procurar qual é o empregador que vai dar as melhores condições para aquele empregado. Então, isso também é graças ao baixo nível de desemprego. Eu acredito que o nível de desemprego de Singapura é em torno de 2,5%. Então, nível de desemprego baixo. Agora, quando nós começamos a falar de uma classe trabalhadora mais baixa, por exemplo, mão de obra de construção, ou empregados domésticos, essa mão de obra vem do exterior. Então, vem das Filipinas, vem da Índia, vem de Bangladesh, do Vietnã. Então, o governo de Singapura faz um contrato,
entra num acordo com o país de origem e eles determinam qual é o salário mínimo. Então, por exemplo, um empregado doméstico, uma empregada doméstica das Filipinas vai ter um salário mínimo X, uma empregada doméstica da Indonésia vai ter um salário mínimo Y. Então, estou falando de salário mínimo. E aí vem a lei de mercado. Então, se é um empregado, uma empregada doméstica que tem uma boa reputação, que já está em Singapura há vários anos, ela consegue, tem certa experiência, ela vai conseguir ter um salário melhor do que alguém que está vindo pela primeira vez. Ou seja, é deixado muito para o mercado decidir. Então, para essa força de trabalho mais baixa, existem certos mecanismos de proteção que diz qual é o salário mínimo que ela tem que receber, mas é basicamente isso, e que eles deveriam ter um dia de folga por semana, por exemplo. Além disso, fica a cargo do empregado e do empregador entrar num acordo e ver como é que trabalha isso. Nossa, que diferente, né, Vladimir? Então, assim, pelo que você explicou aqui, pelo que eu entendi, é bastante livre. Então, cada um tem a sua rotina, cada um tem o seu tipo de salário, não existe um standard. E isso tudo, claro que tem a visão do mercado, né? O mercado que ele vai, a tal da demanda e da procura, mas muita coisa é muito livre, né? É isso mesmo? É verdade, é verdade. É exatamente regido pelo mercado. Então, veja a situação que nós estamos passando agora com o Covid-19. Com o Covid-19, a situação do mercado mudou completamente. Então, ficou muito difícil trazer mão de obra do exterior, seja mão de obra especializada, executivos, ou mão de obra mais barata. Então, ficou muito difícil, em alguns casos até impossível, trazer essa mão de obra. Então, os empregadores locais tiveram que olhar na população local. Como o nível de desemprego é muito baixo, isso fez com que os salários aumentassem, porque houve uma busca maior por certos profissionais. É o mesmo caso que a gente vê com certas profissões que estão em alta. Então, como é que o governo de Singapura intervém no mercado? Ele intervém dando direções do que ele gostaria de ver. E isso começa desde dar o visto de trabalho. Então, se você trabalha num tipo de indústria que é fácil achar empregados locais, vai ser muito difícil conseguir esse visto de trabalho para vir para Singapura. Se você hoje trabalha com inteligência artificial, trabalha com novas tecnologias, veículos elétricos, todas essas, ou biotecnologia, biomédica. Então, o governo hoje dá incentivo para que essas pessoas venham morar em Singapura, venham trabalhar em Singapura. Então, o governo tenta fazer com que as empresas comecem a investir, ou ela dá condições pelas empresas locais, pelos órgãos locais, para atrair certos tipos de empresa. Então, o governo recentemente tem dado muito incentivo para atrair empresas de biotecnologia, de inteligência artificial, de novas tecnologias, de microchip. Então, gaming, videogames, está tentando atrair também. Então, o governo tenta atrair certas empresas e quando ela tem a mão de obra local já especializada, ela começa a reter a emissão de novos vistos. Então, é assim que ela tenta regular o mercado. Mas, tirando isso, é um mercado muito livre e fica muito a cargo do empregado e do empregador decidir como atuar. Akemi. Entendi. Nossa, muito interessante. Obrigada por toda essa aula sobre Singapura que você está dando para a gente. Eu sou uma pessoa já curiosa, ainda tenho algumas perguntinhas para você. Na verdade, gostaria de ficar aqui conversando mais. Muito, muito interessante, fascinante. Mas
E, Vladimir, agora, antes de eu continuar, tem algumas perguntas, mas não ficou muito claro uma coisa. Você comentou, a gente estava falando sobre a língua, da dificuldade, mas no final das contas, você aprendeu o chinês ou você usa inglês? Qual é a língua que você usa no seu dia a dia? Inglês. Infelizmente, quando eu fui morar em Hong Kong não fala o mandarim. Em Hong Kong se fala o cantonês, que é o chinês, o mandarim, o chinês já é difícil. O cantonês é ainda mais difícil. Então, quando eu mudei para Hong Kong, o plano inicial era que eu ia ficar em Hong Kong somente 4 meses, e daí eu ia mudar para a Tailândia. No final das contas, eu acabei ficando 2 anos e mudei para Singapura. Mas porque eram só 4 meses e depois a gente começou a prolongar aquele prazo, eu nunca tive o incentivo de aprender o cantonês, o que é extremamente difícil. Quando eu vim para Singapura, como eu falei, a língua oficial é o inglês. Então, é muito raro que você vá num lugar onde a pessoa vai falar o chinês. E é claro que tem, especialmente os mais idosos falam o chinês, mas nada que interfira muito na comunicação. Então, minha esposa é chinesa, é da China, apesar que mora em Singapura há 2 décadas. Então, em casa, nós falamos o inglês, a língua de negócios é o inglês, apesar que em Singapura também é interessante que, apesar da língua oficial de negócios é o inglês, existem 4 línguas em Singapura, então é o inglês, é o chinês, tem o tamil e tem mais uma. Então, quando você vê sinais públicos, ela está escrita em 4 línguas diferentes. Você recebe uma correspondência do banco, vem em 4 línguas diferentes. Mas a língua normal, eu diria que para 98% dos casos, 95% dos casos, vai ser o inglês. Agora, o singapuriano, por causa da influência do chinês, em Singapura se fala um inglês com muitas gírias locais, porque a outra língua é o malai, da Malásia. Então, ela pega aspectos do malaio, do chinês, do tamil, do inglês e mistura. Então, a gente diz que aqui não é o inglês, não é o English, que se fala aqui, é o Shinglish, que é o Singaporean English. Então, tem muitas gírias que são bem característicos de Singapura. Então, se eu for num show de comédia dado por um singapuriano para singapurianos, muitas vezes eles usam muitas gírias que eu fico olhando para minha esposa para entender o que é que ele quis dizer com isso. Mas, normalmente, não existe problema. Nossa, que interessante. Obrigada pelo esclarecimento. Porque, como faz muito tempo que eu fui para Singapura, eu fiquei pensando, eu falei, eu não me lembro qual língua que eu me comuniquei naquela época, para você ver quanto tempo faz, né? Mas, assim, porque eu também fui com um grupo chinês, né? De pessoas chinesas. Então, eu não me lembro de ter utilizado muito inglês. Por isso mas obrigada pelo esclarecimento mais uma vez. Agora, uma pergunta mais específica. A gente sabe que no mundo, né, a gente ainda observa essa desigualdade no mercado de trabalho entre homens e mulheres. Eu queria que você compartilhasse com a gente como é essa questão em Singapura. As mulheres possuem as mesmas oportunidades que os homens? Existe alguma lei específica que obriga a igualdade de direitos? Como é isso? Não existe lei. Não existe lei. Existe, por exemplo, existe campanhas para se melhorar a inclusão de mulheres, mas em altos cargos de negócios, in the boards of the companies, a gerência executiva das empresas. Então, o objetivo de Singapura é que esse ano as 20 maiores empresas listadas na Bolsa de Singapura, as 20
tenham pelo menos 20% do seu comitê executivo seja de mulheres. Mas, se a gente destrinchar isso um pouquinho mais, o porquê disso? Porque Singapura também é um país muito novo. Singapura tem 50 anos, um pouco mais que 50 anos. No início, provavelmente, havia muito mais diferença. Isso quer dizer que hoje, quando se olha nos cargos de mais alta gerência, os cargos executivos, então vai haver uma proporcionalidade maior de homens do que de mulheres. Quando você olha, entrando no mercado de trabalho hoje, eu diria até que é o inverso. Eu diria que existem mais mulheres do que homens no mercado de trabalho, quando entra no mercado de trabalho. Por que isso? Porque em Singapura, se alistar no exército é mandatório para todo homem aos 18 anos. Isso é obrigatório, é 100% obrigatório, a não ser que tenha um caso de saúde. Mas, até para dar um exemplo, você lembra o nadador singapureano que ganhou algumas medalhas na última Olimpíadas? Ele teve que conseguir uma autorização especial do governo para poder treinar e ir para as Olimpíadas, porque já estava na idade dele servir o exército, e quando ele voltou, ele foi servir o exército. Então, não é 100% obrigatório. Isso, e é por 2 anos. Isso quer dizer que as mulheres, aos 18 anos, elas entram no mercado de trabalho e os homens vêm com 2 anos de atraso, por causa de servir nas Forças Armadas. Então, entrando no mercado de trabalho, eu acho que é até o inverso. Em questão salarial, eu trabalho com isso, é uma das coisas que eu trabalho com recolocação de executivos, recolocação profissional. Não existe diferença se é homem ou mulher, então, mas não existe lei. É simplesmente baseado no que você pode entregar, baseado no cargo e somente. Então, não existe esse tipo de discriminação. Perfeito, muito bom saber disso. Bom, agora vamos falar sobre dicas, né? Vladimir, a gente sabe que em toda cultura existe etiqueta nos negócios, do que se deve ou não fazer. Então, eu gostaria que você compartilhasse agora com a gente sobre essas dicas. O que se deve ou não fazer em Singapura, nos negócios? Bom, o que deve ou não fazer nos negócios em Singapura vai depender muito de com quem você está lidando. Então, quando a gente está falando especificamente para brasileiros, a primeira dica é: lembra que não existe o jeitinho brasileiro. O singapureano é muito pragmático e vai entrar nos detalhes do negócio, mas não existe esse jeitinho brasileiro. Quando estamos falando de etiqueta, então, por ser de uma origem chinesa, os singapureanos, eles tendem a ser, eu diria, mais frios do que o brasileiro. Então, a etiqueta simplesmente, quando você conhece alguém, ou simplesmente acenar ou apertar as mãos, simplesmente. Existe uma certa hierarquia, então, quando se está fazendo negócio, o visitante, ele tem... existe uma certa hierarquia que ele vai ser, não é bajulado, mas vão te fazer se sentir bem. Isso falado, o que é que tem que se observar? O tom de voz. Então, o tom de voz, nós brasileiros, a gente tende a ser mais um volume de fala mais alto. Então, o singapureano é muito mais comedido. Pontualidade é muito importante.
Mas, porque eu falei antes, como eu falei antes, que Singapura está entre o Oriente e o Ocidente, então tem muitas coisas que são mais flexíveis. O singapuriano não gosta de um sentimento de superioridade, então é importante demonstrar uma certa humildade, escutar muito bem o que se está falando e entender nos negócios a questão do save face, eles não vão te envergonhar em público, vamos colocar assim. Então, muitas vezes, se você está falando de negócios com um singapuriano, ele diz, eu vou pensar. Muitas vezes isso é simplesmente uma maneira gentil de dizer, eu não estou interessado, mas também não vou te dizer não agora para não te deixar embaraçado, para não te humilhar. Então tem que se ler muito a linguagem não verbal, se entender muito o que está se conversando. Mas em termos de etiqueta, Singapura é muito mais flexível do que alguns países da região, exatamente por essa predominância de negócios estrangeiros. Então, a grande maioria das multinacionais do mundo tem um escritório regional em Singapura. Então, porque aqui é um centro de negócios. Então, eles estão acostumados a ter o estrangeiro e tratar com pessoas diferentes. Ao mesmo tempo, depende muito de com quem você está conversando. Então, se você está lidando com um singapuriano, terminou a reunião, um final de tarde, terminou a reunião, acabou, tchau, tchau, e terminou ali. Se você está lidando, mas o outro interlocutor é um estrangeiro, é um inglês, é um americano, muitas vezes aí é como no Brasil, vai se estender e vai se sair para ter um drink. Então, mas depende muito. Então, é muito de entender com quem se está lidando. E existe uma coisa que é interessante aqui, é porque cerca de 20% da população aqui é da Malásia, intermuçulmana, e a maneira de se fazer negócios de muçulmanos é diferente do que a gente está acostumado. Então, existem certos aspectos, mas, no geral, em Singapura, eles tendem a ser bem mais ocidentais, ter uma abertura maior para ocidentais do que o que a gente vê quando a gente faz negócios no Japão, na China, na Coreia. Aqui é mais ameno a questão de etiqueta. Entendi. Obrigada, muito interessante isso. Eu adoro essa parte da entrevista porque eu acho que essas dicas assim são fantásticas e essenciais para quem quer fazer negócio em certos países, né? Dica muito importante. Agora, por último, eu gostaria que você deixasse um conselho. Qual conselho você daria para o empreendedor que tem interesse em fazer negócios com Singapura ou até mesmo abrir uma empresa nesse país? Tá. Então, deixa eu começar com a segunda parte. Abrir uma empresa em Singapura para um estrangeiro é ligeiramente mais difícil do que abrir uma empresa para um singapuriano. Então, para se abrir uma empresa local, você tem que ter uma participação societária com alguém local. Essa participação pode ser de 1%, mas precisa ter um diretor executivo local. Muitas vezes isso é feito através de empresas também, por exemplo, empresas de consultoria, de auditoria, KPMG ou Ernst Young, eles fazem esse trabalho para você. Mas isso é só um detalhe de negócio, é muito fácil. Para um empreendedor que quer fazer negócios com Singapura, eu diria duas coisas. Primeiro, venha para Singapura. Venha entender Singapura. Singapura, como eu falei, é muito pragmático. Isso quer dizer que também existe uma concorrência muito grande para se fazer negócios
com certos empreendedores locais. Então, venha conhecer o que é Singapura, principalmente porque, sendo do Brasil, eu olharia Singapura como um centro para se começar a fazer negócios regionais. Singapura, geograficamente, está muito bem localizada no sudeste da Ásia. Então, nós estamos a 1 hora da Malásia, estamos a 2 horas do Vietnã, a 2 horas da Tailândia, a 3 horas das Filipinas. Então, a 2 horas da Indonésia. Então, Singapura está muito bem localizada regionalmente. E esses países têm uma população imensa. Então, Singapura, pela facilidade de fazer negócios, eu diria, se é para abrir uma empresa, vem para abrir uma empresa em Singapura. As leis são fortes, vão proteger o negócio, não vai ter interrupções do governo, e vai ser um bom centro de partida para fazer negócios regionais. Mas o principal vem conhecer Singapura, vem conhecer a região. Novamente, Singapura são somente 5,5 milhões de habitantes. Então, o que é importante não é tanto Singapura, mas os países que estão ao redor de Singapura, que têm populações muito grandes. Então, vir para Singapura, conhecer os países ao redor, ver como pode começar por um país, começar a se tentar em um país, para daí deslanchar. Então, eu acho que o conselho principal é entender que o sudeste da Ásia é muito diferenciado. Cada país tem sua própria língua, tem seus próprios hábitos, e a estratégia de negócios de um país tem que ser adaptada para outro país. Então, mesmo quando a gente está daqui de onde eu moro, eu consigo ver a Malásia, a fronteira com a Malásia. A maneira como se faz negócio na Malásia já é diferente de Singapura. A Tailândia e o Vietnã, que tem fronteira, como se faz negócio na Tailândia, é diferente do Vietnã, e a língua é diferente também. Então, é muito importante vir para conhecer, mas eu diria, começa por Singapura, começa tendo uma base aqui, começa a entender o mercado daqui, para daqui poder espalhar pela região. Eu acho que esse é o principal conselho. Nossa, Vladimir, muito obrigada por todas essas informações riquíssimas que você trouxe, essas dicas maravilhosas. Acho que a gente está com muita informação aqui para qualquer pessoa que quiser iniciar um negócio em Singapura, quiser visitar, como você mesmo mencionou. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação e pela sua contribuição em nosso programa. Muito obrigada pela presença, Vladimir Silva. Hoje conversamos com mais um empreendedor brasileiro de sucesso que mora em Singapura. Espero que você tenha gostado do nosso programa e do conteúdo que trouxemos. Se você gostou, convido você a nos acompanhar em nossas redes sociais, compartilhe com seus amigos e ajude-nos também a divulgar a cultura asiática no mundo dos negócios. Agora, se você tiver dúvidas, sugestões sobre temas e países que você gostaria de assistir aqui, nos escreva via direct no Instagram do nosso programa. Nos vemos na semana que vem. Até lá!